Graça e paz, meus irmãos. Aproveito para saudar também os pais, lembrando da nossa grande responsabilidade por sermos pais, recebermos a responsabilidade de evangelismo e discipulado para com os nossos filhos, mas também para aprendermos com o Pai Celeste como é que nós somos verdadeiros pais e também sermos referência de Deus na terra, já que Deus resolveu revelar-se como o Pai Celestial. Então que Deus te abençoe, você tem essa importância diante de Deus, por causa do tamanho da sua responsabilidade, e diante de Deus, pela graça de Deus, Ele vai nos ajudar nisso, para sermos seu povo, um povo que tem famílias aos pés da cruz de Cristo. Amém, queridos? Convido vocês para nós abrirmos juntos a Bíblia em Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso de número 24, até o verso de número 30, a parábola, e já em seguida nós vamos para o verso de número 36 a 43, a explicação da parábola de Jesus aos seus discípulos. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, convido os irmãos para que acompanhem a leitura do texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o em meu celeiro. Verso 36, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo que habita na vida de cada um de nós, que está aqui para nos auxiliar, que inspirou esta palavra e que ilumina os nossos olhos, as nossas mentes e corações, para que a voz do Senhor possa ser ouvida enquanto passamos e nos dedicamos a entender, a compreender aquilo que o Senhor quer nos trazer nessa noite, através da Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Amém. Então nós estávamos vindo com a nossa exposição de Gênesis e João, coisas velhas e coisas novas, velhas não no sentido de inúteis, mas importantes para serem relembradas, e coisas novas que vieram através de Jesus, trazendo justamente, explicando justamente aquilo que foi trazido lá atrás, e em Cristo Jesus, pela graça, a gente relembrar como é que nós vivemos na presença de Deus. Mas aí esse mês nós temos a nossa conferência missionária, nós temos o mês das missões, nós temos o dia do presbítero, que foi semana passada, nós temos várias datas que dizem respeito à missão no mundo, ao nosso chamado, à grande comissão. E nós sabemos que quando Jesus ele foi assunto aos céus,
antes de ser assunto aos céus, ele chegou para os seus discípulos e disse para eles, depois de ter morrido, vencido a morte e ressuscitado, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E como toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, façam discípulos, indo a todas as nações, ou por onde Deus colocou você, batizando as pessoas, ou seja, ajudando-as a fazerem um compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo, uma igreja local, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. A ideia de guardar todas as coisas, para o judeu, é mais do que apenas guardar em algum lugar, guardar em algum arquivo da mente, mas guardar envolve entender para colocar na sua vivência. Então, Jesus promete: e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. E nós então somos chamados como povo de Deus, em primeiro lugar, para conhecer a Deus, para estar com Deus, para recebermos a graça de Deus, sermos restaurados pela graça de Deus, pois somos pecadores, mas pecadores redimidos pela cruz de Cristo. Mas a partir da graça que nos alcançou, por esta mesma graça, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, para sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas isso não quer dizer que essa missão vai ser fácil, muito pelo contrário. Jesus, em muitos momentos, ele vai falar das dificuldades da missão. E aqui eu destaquei um exemplo de missionários nas igrejas subterrâneas da China. Eu até fui pesquisar se essa história, ou melhor, se essas igrejas subterrâneas, elas ainda existem. Elas começaram a acontecer na década de 50, em 1950, quando a China, então, a República Popular da China, estabeleceu órgãos oficiais e igrejas oficiais, para que se fizesse nessas igrejas não conforme Cristo, mas conforme aquilo que eles entendiam não é prejudicial o seu status de poder lá onde eles estão, porque a religião poderia ser alguma coisa que atrapalharia os planos de governo daqueles que estão lá. Por isso, os cristãos, eles se reuniam subterraneamente, e um missionário foi para lá para ajudar com a missão, e esse missionário, ele pergunta para aquelas pessoas: como é que vocês conseguem evangelizar aqui? Com tanta vigilância, com tanta infiltração de pessoas se fazendo de crentes para entregar vocês. E aí um senhor já com muita idade, mas muito sereno, muito tranquilo, responde o seguinte: nós não nos concentramos demais no joio, nós apenas continuamos sendo trigo, alimentando os demais, aquelas pessoas que precisam, com a palavra de Deus, e Deus faz o resto. Essa foi a resposta daquele homem, e isso nos diz que nós precisamos perseverar na nossa missão. A missão que não apenas foi dada para nós como uma sugestão. Olha, se vocês que já estão na igreja acharem joia essa ideia, se couber na agenda de vocês, eu quero convidar vocês, se vocês quiserem, viu? Vocês podem fazer discípulos, vocês podem pregar o evangelho a toda criatura e ser testemunhas, senão vocês podem só vir à igreja. Jesus não disse nada disso. Nós somos chamados a cumprir esta missão, mas nessa missão há desafios, e eu gostaria de pensar com você sobre como perseverarmos na missão até a colheita, entre o joio e o trigo. A parábola que Jesus ele conta aqui, traz a imagem de um campo, traz a imagem de um semeador, de um dono do campo, e esse dono do campo, ele semeia trigo, mas no meio da noite, vem o inimigo e semeia joio. E joio, segundo os entendidos, eu não entendo nada de joio, eu corto a minha grama e arranco uns matos, e aí depois quando começa a crescer, eu vi, não arranquei direito, ficou a raiz, cresceu de novo. Mas o joio, segundo os entendidos, é muito parecido com o trigo, e quando o joio está pequeno, e o trigo também pequeno, eles são mais parecidos ainda.
E mesmo quando você acha que achou a diferença entre eles, Jesus vai dizer assim, ou melhor, o dono do campo vai dizer assim: olha, não arranque aí o joio, não tente arrancar o joio, porque senão vai prejudicar o campo de trigo. Vamos esperar crescer, para quando nós pudermos, na hora daqueles que farão a colheita, puderem identificar já os dois tipos de vegetal ali, de planta, com o seu fruto, com a maneira e as suas características bem aparentes, e então nesta hora serão separados o joio do trigo. E então essa é a parábola, e depois nós temos a explicação. E nós trabalhamos com essa dificuldade de não saber quem é joio e quem é trigo. E a palavra de Deus nos mostra que em muitos momentos, e o campo não é a igreja, quando Jesus vai explicar, ele não diz assim: olha, o campo é a igreja, principalmente a denominação tal, vai ter uns crentes lá, e uns vão ser joio e outros vão ser trigo. Não é nada disso. O campo é o mundo. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo o mundo agora está sob a autoridade desse Senhor. Esse Senhor está estendendo o seu reino. Jesus aqui no capítulo 13, ele está trazendo realidades do reino, e esse reino está sendo semeado em todo o mundo. E aí nesse mundo grande de Deus, de Jesus, existe então o joio e existe o trigo. Nós vamos entender quem é o joio e quem é o trigo, mas como é que a gente persevera na missão até a colheita, mesmo sabendo, mesmo convivendo com o joio e o trigo? Em primeiro lugar, é preciso que haja uma consciência de que nós estamos em uma batalha espiritual. Nós estamos em uma batalha espiritual. Quando nós olhamos para o verso 24, ali é dito o seguinte, que depois dos dois pontos: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Quando Jesus vai explicar esta parábola aos seus discípulos, ele vai dizer o seguinte, no verso 39, quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Diz aí: o inimigo que semeou é o diabo. Versos 37 e 38, é dito assim, que o que semeia a boa semente é quem? É o Filho do homem, é o próprio Filho de Deus, é Jesus. O campo, ele não é a igreja, ele é o mundo. Quem é a boa semente? A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então aí nós temos o reino do Filho do homem, o reino de Deus, e nós temos o maligno, o usurpador, o mentiroso, o enganador. E nós temos aqueles que são os filhos de Deus, os filhos do reino, e nós temos aqueles que são filhos do maligno. Em outro momento, Jesus vai chamar autoridades religiosas de filhos do diabo, porque eles se assemelhavam ao diabo. Diabolos é o enganador, o grande enganador. Então eles mentiam para atingir os seus objetivos. Então essa batalha, ela não é uma batalha simplesmente aqui entre nós, ela é uma batalha espiritual. Existe aí, nós sabemos que é um anjo caído, esse inimigo de Deus, que é contra Deus e contra tudo aquilo que é de Deus. Esse inimigo, ele não pode ferir a Deus, então ele tenta estragar tudo aquilo que Deus ama. Quando o pecado, quando o homem pecou, a imagem de Deus no homem, ela foi manchada, e infelizmente nós não transmitimos apenas a imagem de Deus para a glória de Deus, mas nós também transmitimos, por causa do pecado, egoísmo, soberba, vários outros pecados aí que vieram aí na sua cabeça, que são muito mais parecidos com as características de Satanás, o grande rebelde e desafiador de Deus,
do que com o nosso Criador e nosso Salvador, o nosso Deus. E aqui então nós vemos essa batalha espiritual, e é muito importante nós entendermos isso, porque nesta batalha espiritual, o que é semeado, o que é colocado, misturado no campo, não é como antes nós vimos na parábola anterior, um é o evangelho e a outra semente é o falso evangelho. Não é isso. São pessoas. O campo, o mundo está cheio de pessoas. Há pessoas que são os filhos do reino, que são os filhos de Deus. E há pessoas que são de Satanás. Há pessoas que são os filhos do maligno. E aí é importante nós pensarmos sobre a batalha espiritual, porque há uma pergunta aqui. Depois, na parábola, depois que os servos perguntaram como é que isso aconteceu, como é que foi plantado trigo e tem joio, e aí eu não sabia, mas tem leis lá em Roma, tinha leis em Roma a respeito disso. Então havia uma lei, que a pessoa que fosse pega semeando qualquer outra coisa no campo da outra, para prejudicar a outra, tinha uma punição. Então as pessoas que não gostavam da outra, um jeito de fazer o mal para a outra, é estragar o campo da outra, porque ela haveria de colher dali aquilo que ela desejava, aquilo que era o seu propósito. No caso lá dos agricultores, aquilo que era necessário. Aqui nós vemos os propósitos de Deus. E essa pessoa vinha à noite. E aqui, depois que eles dizem, puxa, mas então tem joio mesmo. E esse joio foi colocado pelo inimigo que veio à noite sorrateiramente. E aí no verso de número 28, eles fazem uma pergunta muito importante. Queres que vamos e arranquemos o joio? Jesus, você quer que a gente se volte contra essas pessoas que são os filhos do diabo? Você quer que a gente se volte contra os filhos do maligno e que a gente arranque eles da igreja ou de tudo aquilo que a gente identifica como o mundo do Senhor? E essa pergunta é importante porque nós estamos pensando aqui sobre como perseverar na missão até a colheita, ou seja, sem nos desviarmos daquilo que é a missão de verdade. E uma das coisas que poderia nos desviar da missão, e que muitas vezes destrói igrejas, e destrói comunhão, e destrói muitas coisas, é a pretensão de nós sermos aqueles que já vão fazer aquilo que vai ser feito pelos anjos do Senhor lá na colheita. É nós começarmos a tentar separar o joio do trigo. É nós esquecermos que nós estamos numa batalha espiritual, e nós, para lutarmos essa batalha espiritual, nós precisamos usar as armas espirituais. E aí eu convido você para nós irmos para Efésios, texto bem conhecido, capítulo 6. Efésios capítulo 6, que fala a respeito disso, que confirma isso que a parábola chama a nossa atenção, para o que a parábola chama a nossa atenção. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Então Paulo aqui falou do Evangelho, falou das bênçãos que nós temos pela graça de Deus, depois disse como é que nós devemos andar, e ao dizer como é que nós devemos andar, vai nos falar sobre a missão, sobre aquilo que nós devemos fazer. Ele aqui vai pedir oração por ele, para que ele pregue a palavra, mas antes ele diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui eu quero parar um pouquinho. Veja, as ciladas do diabo. Veja a estratégia do inimigo quando ele quer estragar o campo na parábola de Jesus. Ele não toca fogo lá no trigo, ele planta o joio. Ele faz uma coisa para que ninguém veja, para que os distraídos, os incautos, eles sejam pegos
nas suas armadilhas. Então, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, não das pessoas, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E aí Paulo fala da missão, a parte missionária, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. O que a gente percebe aí a respeito das armas espirituais? A gente vê que a verdade, a justiça e o calçado do Evangelho tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com a justificação, o perdão de Deus e a justiça que nos é concedida, e tem a ver com a pregação do Evangelho. Depois, quando a gente vai falar sobre as defesas, a gente vê no verso 16, a fé, o escudo da fé, é a confiança em Deus, mas a confiança em Cristo. A fé tem duas coisas: a certeza de que Deus está cuidando de nós, para que de fato todas as coisas que aconteçam, elas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero que você troque aqueles que amam a Deus, para aqueles que são, para o bem daqueles que são filhos do reino. Para o bem daqueles que são filhos do reino. Então a fé, mas a fé também em Cristo Jesus, que a obra que Ele fez é que nos salva, é que nos justifica, é que nos dignifica, para que a gente possa empunhar essas armas e continuar na missão que Deus, Ele nos deu. Vai ser falado também, mais uma vez, da palavra de Deus, e aí os estudiosos falam que a espada, ela é tanto de defesa quanto de ataque, e é a palavra de Deus, e eu concordo, porque é através da palavra de Deus que a gente prega, que a gente alcança, que a gente invade, que a gente arromba as portas do inferno. É uma arma realmente de ataque, porque nós estamos avançando em missão, nós não estamos nos encolhendo. Satanás está apagando a igreja, cuidado, essa não é a missão que Jesus nos deu. A missão é que a gente alcance pessoas que estão escravas na morte e no inferno. E aí, nós lemos o verso 12. O verso 12 faz paralelo com aquilo que Jesus vai dizer: olha, vocês não vão ser aqueles que vão se voltar contra as pessoas que vocês acham que são joio. Porque é dito assim: porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você lembra o que o ancião respondeu lá para o missionário? Ele respondeu para o missionário: nós temos que ser trigo e falar da palavra de Deus para todas as pessoas que precisarem nos ouvir, que a gente conseguir alcançar. Nós não precisamos nos voltar contra o governo, nos voltar contra aquela pessoa que a gente por acaso acha que é um joio dentro da igreja, nos voltarmos com um ímpeto de que nós somos mais puros e os outros são piores que nós, porque senão nós vamos ficar mais parecidos com os filhos do maligno, e ele vai chamar os fariseus de filhos do maligno.
E não eram eles que faziam esta distinção, não eram eles que diziam, eu sou muito melhor do que aquele outro, não eram eles que colocavam dificuldades para que pessoas que precisavam da graça de Jesus pudessem então receber a graça de Jesus. Não eram eles que se voltaram contra as pessoas, se colocando como pessoas muito mais espirituais, e os outros eram pessoas de segunda categoria. Não eram eles que deixaram de amar o próximo como a si mesmos, mas empunhavam os mandamentos de Deus. E aí quando Deus veio, quando o Messias veio, eles mataram o enviado de Deus, eles se voltaram contra Deus. Então Deus não quer que a gente arranque o joio, mas Deus quer que a gente use todas essas coisas das armas espirituais, que nós leiamos a Bíblia, que nós oremos, que nós evangelizemos, que nós amemos o próximo, que nós tentemos alcançar a todos com o Evangelho. Deus quer que a gente use a sua justiça como Ele usou para conosco. Jesus não chegou aqui e disse assim, olha, vocês são todos pecadores, já para o inferno. Jesus veio e entregou-se na cruz, e enquanto as pessoas o insultavam, o feriam, Ele caminhava para a cruz para conceder-lhes perdão. Jesus disse, olha, se te baterem numa face, dê a outra face. Ele disse, olha, novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem o próximo como eu amei vocês. Nós estamos numa batalha espiritual, a nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue, por isso nós vencemos e continuamos firmes na missão, com o joio e trigo, amando a Deus e empunhando as armas espirituais. Em segundo lugar, o texto nos mostra, e pode voltar lá para Mateus, que para que a gente possa perseverar na missão até a colheita, entre o joio e o trigo, nós precisamos ter a consciência de que existem no mundo apenas dois tipos de pessoas. Os discípulos de Jesus, que iam ser os apóstolos, que iam continuar com a missão, eles precisavam ter isso muito claro na sua mente, que havia apenas dois tipos de pessoas no mundo. E por que isso é importante? Porque quando a gente pensa em joio e trigo, quando a gente pensa em ímpio e piedoso, nós podemos fazer uma confusão, porque nós podemos achar que alguém é muito bom ou muito mal, e aí nós dizemos que aquela pessoa que é má é ímpio, ou seja, não teme a Deus. Em outros momentos nós achamos que alguém muito bom, e esse é piedoso e teme a Deus. Mas há muitos que são muito bonzinhos, assim, para se ver, mas que eles não temem a Deus. Eles acreditam na sua própria justiça, no seu próprio senso de certo e de errado. Eles não estão interessados em Deus, nem na palavra de Deus. E é por isso que muitas pessoas, eles dizem assim, nossa, aquela pessoa é muito legal, ó, só falta ser crente. E eu digo para você, se não é crente, é joio. E veja a terminologia da explicação de Jesus, é um filho do maligno. É um filho do maligno, se não é crente. E aí algumas pessoas dizem assim, nossa, mas essa pessoa é melhor que muito crente lá da sua igreja, né? E aí é claro, né, pode ser que tenha joio aqui, e a pessoa esteja comparando com alguém que é joio aqui dentro da igreja, mas pode ser que ela está comparando alguém que ainda é uma plantinha bem pequenininha, e que não se pode ver a diferença ainda, se ela é trigo, ou se ela é joio, porque quando a gente pensa nisso, a gente tem trigo, que é trigo mesmo. Às vezes a gente acha, vê um joio e diz, é um joio, e é um joio mesmo. Mas às vezes a gente vê trigo, mas não é trigo, de fato é joio. E às vezes a gente vê joio, mas não é joio, é trigo. Porque essa semeadura, ela começou antes da fundação do mundo. Esses que estão com os nomes escritos no livro da vida, eles estão desde antes da história começar a acontecer. E quem sabe disso
não somos nós. Já foi dito que essa não é a nossa tarefa, e nós precisamos saber que há esses dois tipos de pessoa no mundo. E aí você vai dizer assim, mas então é porque um é bonzinho e o outro é mauzinho? Nós já falamos um pouco sobre isso. É claro que não. Na verdade, o que a Bíblia diz? Que todos nós pecamos, que todos carecem da glória de Deus, que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aí, quando nós inclusive falamos do Evangelho, nós dividimos aí, para ficar didático, o Evangelho em duas partes. E a primeira parte é a má notícia, que diz respeito justamente a isso, de que ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer nada para ser salvo e ser aceito por Deus. Ninguém. Nem o pior dos piores e nem o melhor dos melhores. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, que nós nascemos em pecado, que nós herdamos a condenação, que é para Adão e todos os seus descendentes, e que além disso, o nosso coração é desesperadamente corrupto, que nós, infelizmente, os desígnios do nosso coração são constantemente maus. Então nós, por mérito, todos nós deveríamos ser considerados filhos do maligno. Por isso que é o Filho do homem quem semeia os filhos do reino. Como é que ele semeia os filhos do reino? Quando ele, que veio para esta terra, ele veio para, em primeiro lugar, cumprir uma obra salvífica, na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, para receber sobre si, sobre ele, a nossa condenação, mas depois apresentando a ele mesmo, e a verdade sobre o que ele fez, que nós chamamos de Evangelho. E aí vem a segunda parte do Evangelho, que é a boa notícia. A boa notícia é que esse Jesus, quando ele se apresenta para nós, e nós o conhecemos, seja as pessoas lá no tempo em que o viam, ouviam a sua palavra, e ele dizia quem ele era, sejamos nós quando olhamos para a palavra de Deus, ou quando alguém fala para nós, quem é Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, que ele é o Verbo encarnado, que ele foi aquele que morreu, mas venceu a morte, e que todo aquele que crê nele, tem a vida eterna, que nós não precisamos ser escravos do pecado, mas podemos nos arrepender dos nossos pecados, e crendo nele, nós somos feitos filhos de Deus, e aí nós nascemos de novo. Nascemos de novo quando o Filho do homem, ele nos batiza, não com água, mas ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nesse momento, nasceu um filho do reino. Nesse momento, o Filho do homem semeou e continua a semear o trigo, continua a semear filhos do reino, no campo que é dele. Mas no meio disso tudo, está o inimigo, como nós já vimos. E aí, quando nós voltamos para a parábola anterior, nós vemos quem são os filhos do reino e os filhos do maligno. A diferença entre essas duas coisas é o posicionamento diante do Evangelho e o posicionamento diante da pessoa de Cristo. Você deve lembrar lá daquele solo que os passarinhos levavam a semente, bem fácil. A ideia de uma pessoa que, ao ser apresentada a Cristo e ao Evangelho, ela não se interessou tanto, ela até se empolgou. De repente Jesus fez grandes milagres na sua frente, e ela disse, uau! Mas aí aquele milagre passou, não tem mais milagre, agora é só pregação? Agora é só isso, aquilo? Vou continuar, acho que tem coisas mais impressionantes aqui para se ver nesse mundo. Não me interesso tanto assim por Jesus. Jesus até que é legal, acho bom que você conheça Jesus, né? Admiro, né, que você tenha uma fé, você já deve ter ouvido isso, né? Mas olha, eu vou continuar vivendo, e aí eu não me interesso muito por Jesus. Depois nós vamos ver pessoas que deixam Jesus, porque vem a dor, por causa do Evangelho e do próprio Cristo. Elas começam a viver com Jesus, mas aí o Evangelho traz desafios, e esses desafios fazem com que a gente perca coisas, ou seja perseguido, sinta dor mesmo física, pessoas que morrem. E Jesus disse, olha,
tem que estar pronto para morrer. E aí a gente diz, não, eu amo mais a mim do que a Jesus. Da onde que eu vou sofrer dor por causa de Jesus? Da onde que eu vou perder isso ou aquilo por causa de Jesus? Da onde que eu não vou fazer isso ou aquilo por causa de Jesus? É difícil esse negócio. Esse também é filho do maligno. E aí quando a gente vai pensando em graus, né, na minha cabeça o grau maior era essa questão do sofrimento, mas você vai acompanhando a parábola e vê que o próximo grau é quando as pessoas amam mais o mundo, os prazeres desse mundo e as riquezas do que a Cristo. Esses aí da outra parábola, todos eles são filhos do maligno. Quem que é filho do reino? Aquela terra que foi preparada, e a semente cai ali, e ela entra ali na terra, e ela permanece ali, e ela tem espaço para frutificar. E diz que a frutificação acontece de várias maneiras, e a frutificação é maravilhosa. Mas como que é essa terra preparada? Essa terra preparada, já viu aquelas pessoas dizer assim, esse não veio pelo amor, mas veio pela dor. Não interessa se preparado pelo amor, pela dor, por circunstâncias boas ou circunstâncias ruins, mas Deus amou de tal maneira que preparou a sua vida, para seja no momento de grande alegria em que você reconheceu que foi Deus na sua vida, ou no momento de grande tristeza em que você precisou de Deus, e realmente se prostrou diante de Deus e se entregou, então nasceu um filho do reino de Deus. Quando nós olhamos para o contexto anterior, algumas pessoas vão ver milagres de Jesus, e Jesus vai dizer, vai ficar mais difícil para vocês do que para Sodoma e Gomorra, porque eles não viram o que vocês viram, e não foi só um milagre que eles viram o verbo encarnado, eles viram o próprio Deus, o Filho de Deus ali, falando a seu respeito, pregando o Evangelho, falando a verdade, que é a verdade do alto, e eles desprezaram a Jesus. Em outro momento, Jesus vai estar fazendo muitas coisas, as pessoas já vão ter dito para ele que ele faz aquilo tudo no poder de Satanás, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo, pessoas que eram religiosas se voltando contra Jesus. Em outro momento, quando ele cura o homem da mão ressequida, dizia lá que eles saíram, os religiosos saíram para matar Jesus. E aí a gente vê que aqueles religiosos, eles amavam as riquezas deste mundo. Jesus colocou em jogo a sua posição, o seu modo de ganhar dinheiro com a religião, e aí aqueles homens se voltaram contra Jesus. Mas há um outro momento, quando dizem para Jesus, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aí. E aí Jesus dá uma resposta assim meio estranha, parece, né? Quando ele diz assim, a minha mãe e o meu irmão são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que Jesus está tirando aí? Aquela ideia, puxa vida, agora chegaram pessoas que são realmente do reino. A mãe de Jesus, os irmãos de Jesus. E aí Jesus, não, vocês não entenderam nada. Não entenderam nada. Aí coloque no lugar de minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, filhos do reino. Filhos do reino são aqueles que fazem a vontade de Deus. Em João, Jesus vai dizer assim que a vontade de Deus, do Pai, é esta, que vocês creiam em mim e creiam naquele que me enviou. Essa é a vontade de Deus para nós. Deus não está precisando de nós para a gente fazer favores para Deus que Deus não possa fazer. Deus está nos salvando, e a vontade de Deus para nós é que nós sejamos salvos, e nós só seremos salvos diante do nosso posicionamento diante de Jesus. Por que isso é importante para um missionário? Porque aí nós temos o budista, nós temos o islâmico, nós temos o radical da tal coisa, nós temos várias denominações. Aqui nós temos a igreja dos irmãos de Jesus, a igreja da mãe de Jesus, a igreja de tantas coisas, e muitas coisas são assim bonitas, muitas coisas são apelativas, parece que são muito boas,
uma reencarnação, um purgatório, e tantas coisas assim que transformam, fazem com que nasça um cidadão do reino. Mas não é assim. O missionário precisa saber que ou há pessoas que creem em Jesus, ou pessoas que rejeitam a Jesus, e se voltam contra Ele, ou não se interessam por Jesus. E esses são os dois tipos de pessoa que nós temos na missão. Portanto, quando você evangelizar alguém, pense assim: bom, será que essa pessoa é trigo ou é joio? Parece que é joio. Ah, mas eu não posso dizer que ela é joio. Pode ser que ela se converta amanhã. Pode ser que ela se converta semana que vem. Pode ser que ela já seja uma crente que se desviou. Ah, aquela pessoa causou uma divisão na igreja. Nossa, certamente é um joio. Aquela pessoa ficou rebelde e teve uma disciplina lá e não se dobrou naquele momento. Para que serve a disciplina, irmãos? A disciplina não é a separação. Agora você foi declarado joio, não tem salvação. A disciplina é para ganhar o irmão para Jesus, para que o irmão não fique preso no pecado. É para ganhar o irmão, para que ele saia daquele caminho, para que ele possa perceber o caminho de destruição onde ele está e volte para Jesus. É uma arma espiritual, é amor, porque o pai disciplina a quem ele ama, é amar o próximo como a si mesmo, e é amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus disciplina a quem ama. Então nós precisamos saber dessas coisas, que há dois tipos de pessoas, e que vai ter momento que vai ser muito difícil, e que aquela pessoa que está ali, pode ser que seja um joio, mas pode ser que seja trigo. Tem uma passagem no Antigo Testamento, quando passei por um momento muito difícil, em que eu não gostei de uma pessoa, Deus falou comigo, que é o momento em que uma pessoa acusou Davi estava fugindo do seu filho Absalão, e aquela pessoa era da família de Saul, e essa pessoa, ela falou bastante coisas, bastante desaforos, para Davi. Na cabeça dela, era assim: você roubou o que era meu. Essa era a visão dela. Davi fez o que era mal para mim, e ele foi contra Davi, quando na verdade Davi foi aquele que não teve coragem de ir contra o ungido do Senhor, o seu pai, e legitimamente ele recebeu de Deus o reino de Israel. Mas nós corremos o risco, irmãos, de quando nós nos achamos trigo e queremos taxar o joio, de nos voltarmos contra alguém que é de Deus. E olha o nome de Davi: o amado de Deus. Apesar de pecador, Davi era o amado de Deus. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Nós precisamos amar como Cristo nos amou. Em terceiro lugar, é claro, o que nos dá perseverança para que a gente continue é a certeza da colheita final. O texto então vai dizer aí no verso 30: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. E depois nós vemos no verso 39 em diante, tem a primeira frase que identifica quem é o inimigo, que é o diabo. Depois do ponto e vírgula nós podemos ler assim: a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. E Jesus vai explicar mais um pouco sobre isso. Ele diz: pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os o quê? Escândalos, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus continua: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Então Jesus está dizendo: vai ter um momento em que a colheita vai acontecer. Nós vemos em primeiro lugar uma paciência de Deus,
uma paciência de Deus, para que o trigo ele floresça, para que o campo esteja completo. Pedro vai dizer assim que Jesus não está demorando para voltar, mas que é para que o número de eleitos seja completo. E aí fique pensando na misericórdia de Deus, porque se logo em seguida que Jesus tivesse sido assunto aos céus, lá naquela geração mesmo ele já viesse, quantas gerações de trigo, de quantidade de trigo que vai ter para a colheita, que deixaria de existir. O campo é o mundo, não só o espaço, mas também o tempo. O tempo é de Deus, Deus é fora do tempo. Deus tem planos, tem propósitos, tem pessoas que Ele ama desde antes da eternidade, mas que ainda não nasceram. E quando for o tempo certo, Ele voltará. E nesse tempo será a colheita. E isso é muito bom, porque há tempo para aquelas pessoas que estão longe de Deus, elas se arrependerem. Mas uma hora esse tempo acaba. E quando esse tempo acabar, aquelas pessoas que são joio, aquelas pessoas que são filhos do maligno, aquelas pessoas que não ligaram para Jesus, que ouviram o Evangelho e não se importaram, ou que então preferiram outras coisas, preferiram a si mesmas, preferiram os tesouros desta terra, muitas vezes até se voltando contra Cristo e contra a igreja de Cristo. Aqueles que, pior do que isso, eu acho, aqueles que se diziam crentes, e que foram aqueles que trouxeram escândalos em cima de escândalos, para o meio do povo de Deus, manchando o nome santo e poderoso de Jesus, e o nome de Deus, e inclusive a comunidade de Deus, a família de Deus, foram pessoas que foram instrumentos eficientes do maligno, mas que se diziam crentes, que nasceram na igreja, viveram na igreja, casaram na igreja, como diz o Hernandes, etc., tudo na igreja, mas quando a colheita chegou, eles foram para o fogo, isso aqui para um missionário, nos ajuda a pensar que serão grandes os feixes, aquele que sai chorando e semeando, mesmo que tenha joio, mesmo que haja dificuldade na missão, ele voltará com os seus feixes, porque o Senhor, o Filho do homem, tem plantado trigo. Há filhos do reino em todas as gerações, em todos os povos, tribos, línguas e nações. E eu e você fomos chamados para fazer parte disso, para pregarmos o Evangelho, para que o Filho do homem, então, através da pregação do Evangelho, ao ouvir a palavra, haja fé, e então ali seja plantado pelo Filho do homem, um filho do reino. Nós somos chamados para isso. Eu termino dizendo assim que, quando Jesus fala para os discípulos, havia uma motivação mais missionária, sim, mas Ele não falou só para os discípulos. Jesus, Ele falou para as multidões. Os discípulos é que perguntaram lá, diga para nós o que quer dizer isso. E isso foi importante para os seus discípulos, para que eles então continuassem na missão, sabendo dessas verdades espirituais. Mas Jesus pregou para as multidões, e a pergunta que as multidões deveriam se fazer era: quem sou eu? Eu sou joio ou eu sou trigo? Eu sou da igreja, talvez alguém possa dizer. A pergunta não é essa, não é de que igreja você é, não é do que você gosta, a não ser que o objeto do seu gostar seja Cristo Jesus, o nosso Senhor. A pergunta é se você é alguém que já nasceu de novo, alguém que foi gerado pelo reino, alguém que frutifica, alguém que foi perdoado por Jesus, e aí nasceu de novo, que vive numa vida de santificação, não de escândalo. É claro, pode errar, mas quando erra, se arrepende, e a sua vida honra e glorifica o nome de Jesus. Ou se você é alguém que ainda não tomou decisão nenhuma sobre Jesus, daqui a pouco eu tomo. Ou então, se as coisas difíceis
elas têm feito você desanimar na fé. Ou quem sabe, você ama muito mais as riquezas, a fama, o poder que esse mundo oferece na pessoa dos filhos do maligno, quem sabe numa estratégia lá que aconteceu de noite, para que você caísse na armadilha, ela foi colocada para você, mas você ama mais isso, como os fariseus amavam mais sua posição, do que o Messias de quem eles falavam para todos esperar. Quem sabe você é alguém que está na igreja, mas ainda não teve um compromisso verdadeiro com Jesus. Ou então você é daquele tipo assim que a obediência sai fora, é só arrependimento e fé, tipo assim, ai que bom, Deus me perdoa dos meus pecados, vamos continuar pecando e desobedecendo. A pergunta é: quem é você? Deus tem paciência, Deus ama os seus, Deus enviou Jesus para morrer por você, mas diante do Evangelho, é preciso que haja arrependimento e rendição total a Cristo. A sua vida é de Cristo. Quando você ouve a voz de Cristo através da sua palavra, e é difícil de abrir mão, você abre, ou você diz, essa parte aqui, deixa para lá. Isso é característica de alguém que está plantado no mundo, parece trigo, mas não é trigo. Quero convidar você então a fechar os seus olhos e a refletir diante dessa palavra. Em primeiro lugar, sobre quem é você. Se você é um trigo, você é missionário. Você é missionário e Deus te chamou para fazer missão. Saiba que você está numa batalha espiritual. Saiba que há dois tipos de pessoa nesse mundo, e que na missão você vai encontrar essas pessoas constantemente, mas você não vai saber quem elas são. O jeito é fazer como Cristo fez: amar, pregar, atender, socorrer. Mas saiba que um dia a colheita acontecerá. Para o justo a colheita será quando nós, pela graça de Deus, resplandeceremos como o sol do meio-dia. Que bênção, que glória, que alegria. Mas para o joio haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Senhor nosso Deus, quero te agradecer porque eu lembro que houve um tempo que eu lia esta parábola e tentando assim olhar para a minha prática religiosa, eu morria de medo dela. Mas o Senhor se apresentou para mim um dia e disse: não é você, mas sou eu que quero salvar você, então se entregue a mim. E hoje eu não tenho medo dessa parábola, eu tenho esperança, eu sou motivado a continuar, Senhor, nos caminhos teus. E esse é o meu desejo para todos aqueles que estão próximos de mim, que eu conhecer. Claro, tem pessoas que a gente ama mais, e a gente quer que logo elas te conheçam e vivam isso, e não tenham medo do inferno nem da morte, mas pelo contrário, saibam que estão salvas, porque se entregaram e confiam em Ti, Jesus, que disse que aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá eternamente. Ó Deus, mas também nós nos animamos com a obra missionária, entendendo nesse mês de missões, que não há nada que aconteça nesse mundo, nessa grande batalha espiritual, onde há joio, há trigo, há o maligno, há as forças e as seduções desse mundo, que possam nos tirar da sua presença e impedir a missão que o Senhor está fazendo e concluirá no grande dia da colheita. E aí eu te agradeço, Deus, porque o Senhor chama pessoas para participar, e o Senhor chamou a tua igreja
E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame mais do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, para que a gente possa ser um instrumento ainda mais eficaz no anúncio do Teu Evangelho, na proclamação de Jesus, na apresentação de Jesus até a sua volta. Ó Deus, e nessa noite também eu clamo para que haja salvação, para que pessoas que olharam para o destino final aqui e ficaram com medo, que possam ter a paz em Jesus, que possam entregar sua vida a Jesus, possam se arrepender dos seus pecados de fato e de verdade, sabendo que Jesus sabe quem é trigo e quem é joio, e no final tudo vai ser separado. Abençoa, ó Deus, que filhos do reino do Senhor possam nascer nessa igreja local, a cada dia, a cada encontro, a cada trabalho, ó Deus, e assim, ó Deus, a Tua graça seja manifestada e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus.